Que procedimento o hold técnico do artista deve tomar quando ele chega no local? Tem algum passo a passo básico para fazer essa verificação? Porque ninguém quer descobrir tomando uma descarga, né, Karina? A primeira coisa que eu acho que deve ser feita é a fiscalização que o bombeiro faz. Essa é a primeira parte. Então, eu acho que todo rider técnico deveria ter assim. Antes do evento, a gente tem que receber alvará de funcionamento, ART da parte elétrica, ART da parte civil, liberação do corpo de bombeiro. Essa é a primeira documentação que o senhor tem que passar para a gente. Então, essa é a primeira etapa. Qualquer tipo de projeto elétrico ou coisa desse tipo tem que chegar para a gente. Não é uma questão de você entender o que está lá ou não. É uma questão de você ter a certeza que aquilo foi feito. Um documento oficial é um documento que não tem jeito de você falsificar, não tem jeito de você esconder. Né? Não tem jeito de você mentir. Né? Então, a primeira etapa que eu acho é essa. Né? A parte prática do negócio, ela começa lá nas fontes de energia. Né? Porque é a fonte de energia quem deve criar o aterramento funcional. É um erro falar que ela vai ser aterrada. Na verdade, ela é quem cria o aterramento. Né? Tirar da cabeça, por exemplo, que fincar coisa no chão está fazendo um aterramento que vai evitar esse problema que nós vimos aí agora. Na verdade, aqui, a haste no chão ela pode resolver um problema, né, de uma descarga atmosférica. Né? Pode ser que ela resolva. Entender como o aterramento funcional, o aterramento de proteção correto é feito, é fundamental para você verificar se ele foi feito. Né? Então, precisa entender como ele é feito, por que ele é feito, né? Por que ele é feito daquela forma. Né? E é feito de uma forma muito barata, muito fácil. E depois, correr o aterramento. Porque um aterramento bem feito, ele está distribuído por todo o evento. Todas as partes metálicas ou condutoras de energia, pode ser um poste lá no meio do nada. Né? Mas existe um equipamento elétrico preso nele, então ele tem que estar aterrado, porque ele pode conduzir eletricidade no caso de uma falha da isolação do equipamento. Correr o aterramento, verificar se ele foi feito com solidez, né? Se ele está feito com conexões fortes, poderosas, porque vai passar correntes elétricas muito grandes no caso de um problema ali. E a gente precisa manter essa corrente fluindo para desarmar o disjuntor, para manter a tensão de toque ou de passo baixa, para a gente não tomar o choque. O multímetro simples no AC também adiantaria? Sim, multímetro é muito melhor do que a caneta, mas o multímetro a gente tem que tomar um cuidado adicional. Por exemplo, existe uma categoria dos multímetros, dos voltímetros, ela vai de 1 a 4. Qualquer voltímetro que você pegar hoje, você vai olhar para ele e ele vai te mostrar, porque ela está lá escrachada, ela está lá explícita. Né? Uma coisa. Para fazer esse tipo de medição, obrigatoriamente o voltímetro tem que ser um nível 4, com pontas de prova também nível 4. Né? E, infelizmente, não são esses os voltímetros e multímetros que a gente encontra em campo. Né? O cara não sabe olhar. O cara que compra um voltímetro para ir lá medir a coisa, ele não compra um voltímetro classe 4 com toda a isolação necessária para fazer uma medição dessa. Podia falar quanto é diferente usar a energia elétrica do local e do gerador? Tem diferença em relação a isso? Não, acho que não tem diferença nenhuma. Né? Ambas, provavelmente, mesmo que exista diferença, tá? Vamos pegar uma situação aí, ó, eu tenho a rede pública trabalhando num fechamento 220, 127, e eu tenho um gerador trabalhando em 380, 220, eu posso usar os dois? Pode, sem problema nenhum. Né? Sem problema algum que você pode usar para alimentar coisas diferentes, inclusive coisas do mesmo sistema. Henrique, um cidadão que faz live no horário do André disse para fazer aterramentos diferentes para sistema de som, luz e outro. O que acha disso? Já chama. Agora, né? Não, já chama lá o cartório de registro para poder mudar, meu amigo. Já começa a convocar o tabelião, porque. Bom, terra elétrico, quando a gente fala de segurança elétrica, só existe um. Né? Eu acabei de dar um exemplo onde 2 terras tinham potencial elétrico totalmente diferentes. Né? Então, assim, se existe, para a gente não ter diferença de potencial elétrico, os potenciais elétricos daquele lugar onde a gente está pondo a mão tem que ser os mesmos. Ele pode ser 1000 volts com 1000 volts, vai dar 0. 100 mil volts com 100 mil volts também vai dar 0. Agora,
Se esse daqui tem 100 e o do lado de lá tem 220, sobrou 110 na conta e eu tomo choque, saca? Então, o terra elétrico, ele tem obrigatoriamente que ser o mesmo. Não existe o terra do som, o terra da luz, o terra da live, o terra da câmera, o terra do Zezinho, o terra do Mauricinho, do fulaninho. Não tem, é um único terra. Sim, não sei se cabe a pergunta, mas para fazer um aterramento com uma haste de cobre de 3 metros, conseguimos saber se atenderá a quantas tomadas ou carga? Hoje percebi que não tem aterramento da iluminação e som. E aí tem uma pergunta na sequência, a gente já falou um pouco aqui sobre isso, mas ó, já vi uns caras fazendo aterramento com uma vara de no máximo 2 metros enfiado na terra. E aí, esse aterramento tem alguma eficácia ou só no psicológico essa eficácia? Então, Ricardo também, né, o tamanho da barra de cobre, vamos botar 15 metros, chega lá na China com a barra de cobre. Novamente, a haste não tem função para um aterramento de proteção, um aterramento funcional que resolveria o problema do microfone soltando, ou de algum choque que o satellite escapou e deu vazamento de AC. Esse é um problema que a gente tem que resolver lá com o gerador, é ele quem está produzindo a eletricidade. Né? Esse negócio de fincar a haste tem função quando a nuvem produz uma eletricidade com a Terra. A Terra é o nosso planeta, tá? Agora sim, a Terra é nosso planeta, aqui embaixo. Né? Cria-se uma diferença de potencial gigantesca entre os dois, a ponto de eu ionizar o ar e criar um circuito elétrico entre a nuvem e a Terra, que vai gastar parte daquela eletricidade até a coisa ficar igual de novo e a DDP sumir. Né? Então, a haste para essa função não tem função nenhuma, ela não faz parte do circuito elétrico gerador-carga. O solo que estamos ali em pé, a terra, que não é um buraco negro elétrico que chupa milagrosamente eletricidade para o seu bucho e some com aquilo do além. Esse é um circuito elétrico que não existe. A eletricidade precisa percorrer um circuito elétrico entre a fonte de energia que a gera, que a produz, e a carga. Você chega numa igreja, num local fechado, não sabe a procedência da instalação. Você não sabe como é que foi feito aquilo ali, já está montado há anos, né? Como é que você monta esse seu sistema ali com segurança e com um aterramento seguro, já que você não sabe sobre a instalação? Essa pergunta é boa, hein, Esdras? É preciso entender uma coisa, né, que ligar um ventilador, uma lâmpada, um forno de micro-ondas na energia elétrica é diferente de ligar equipamentos que possuem intercomunicação com cabo entre eles, com cabos elétricos. É diferente, né? Um equipamento de som tem pelo menos 2 cabos, o da energia e o outro cabo que sai da entrada ou da saída e liga em outro equipamento que também está ligado na energia. Então, quando a gente tem esse loop, esse ciclo, a gente precisa observar algumas coisas a mais. E tem norma para isso também. Norma de cabeamento. Os primeiros problemas gravíssimos que começaram a aparecer nisso daí, que realmente custaram uma grana, foi quando eu tive que ligar um computador no outro. Né? Para fazer um computador conversar com o outro. Obviamente, isso data lá do década de 70, 60, né? Mas foram as primeiras vezes que a gente começou a ter problema sério em fazer isso de forma não controlada. Foram lá, estudaram o problema, mapearam o problema, resolveram o problema, falaram, ó, é assim que faz. Qual seria a bitola mínima de cabo recomendado para uma boa equipotencialização? Boa. Tem uma outra pergunta sobre isso também, que aí bate com o aterramento do Jonas. Ele falou assim, ó, Henrique, fala um pouquinho sobre aterramento com haste, que a gente já falou, e da equipotencialização de equipamentos e estruturas, diferenças e tal. É mais fácil, a equipotencialização, você pode fazer ela com qualquer bitola de cabo, né? Você pode usar um cabinho, estou pegando o cabo do meu fone de ouvido aqui, ó, fininho, você consegue fazer. Mas a pergunta talvez não seja essa certa. Não é a bitola do cabo, né? E sim a resistência elétrica do conjunto cabo e conexão. É muito mais fácil você errar na conexão do sistema de equipotencialização do que errar no cabo, tá? Bom, para a gente entender qual a bitola do cabo a gente deve usar no sistema de equipotencialização, a gente tem que entender um outro negócio um pouco mais chato, sai um pouco da coisa trivial, que seria saber a corrente máxima de curto-circuito do sistema. Isso é uma informação
de engenharia elétrica, né? Eu não digo que seja uma informação complexa, mas ela é uma informação que passa longe da maioria das pessoas que estão nos escutando. Ninguém vai preocupar com corrente máxima de curto-circuito.